Agora é o seguinte. Pessoal, eu gastei, não estou falando assim embaixo, tá? No mínimo de 25 a 30 horas tentando achar um servidor gratuito para vocês colocarem o Moodle no ar. Eu não estou falando baixo, não. É no mínimo de 25 a 30 horas, porque eu me cadastrei em pelo menos uns 20 a 22, 23 serviços que falavam, né, que ofereciam o serviço gratuito. Sabe todo aquele processo que nós fizemos? Eu me cadastrei em uns 20 a 22, 23 serviços, pelo menos. Fui lá, depois abri, testei, não dava certo. Ou seja, o não dar certo significa o seguinte, ou o ambiente, né, que eles tinham não era o cPanel, ou o ambiente que eles tinham, né, você tinha que fazer manualmente, mas tudo bem, a gente podia fazer manualmente. Mas aí quando eu ia mandar o arquivo, ele não aceitava um arquivo tão grande, né, então o Moodle, né, ele tem um arquivo compactado, que você pode subir para o servidor e lá fazer a instalação. Quando eu tentava subir, não dava, né, tem limitação. Só para você ter uma ideia, é 50 megabytes o arquivo zip do Moodle, né? E a maioria dos serviços oferecia de 15 a 20, isso serviços gratuitos, né? De 15 a 20 megas para você subir os arquivos. Ou seja, olha, eu aprendi, não é aprendi, eu já sabia, né? Mas eu reforcei um conhecimento que eu já tinha de que gratuito, né? As coisas que são gratuitas, ou tem alguém ganhando muito dinheiro por trás, né? Por isso que está oferecendo gratuitamente, ou ele não oferece coisas adequadas para você. Então, nesse sentido, né, nós vamos mudar um pouquinho o processo. Eu vou disponibilizar no meu servidor para vocês as instalações do Moodle, tá joia? E aí eu preciso saber de vocês os grupos, ou seja, a quantidade de grupos que vocês vão ter, porque daí eu vou ter que habilitar lá no meu servidor tantos Moodles quantos forem os grupos de vocês, porque não dá para utilizar o mesmo Moodle, porque a gente vai utilizar como administrador, nós vamos fazer algumas configurações no Moodle, e aí vocês vão fazer, cada grupo vai fazer a sua configuração e tudo mais, então fica inviável a gente trabalhar com um único grupo, né? Ou seja, um único Moodle. Então, por isso que eu tenho que ter vários Moodles, vamos falar assim, né? Então, instalados. Então, eu preciso saber de vocês qual é a quantidade, né, de grupos que vocês têm. Mas segura um pouquinho essa informação. Eu só queria mostrar para vocês. Então, ó, essa do Infinity Free aqui, eu mandei e-mail, ninguém respondeu, não está funcionando o cPanel deles, ou seja, não dá para fazer. Aí eu achei um, né, que dava tudo mais, fiz todo o processo de cadastramento também, como eu fiz nos 20 e poucos lá. Aí o cPanel permitiu a instalação, né? Então, free host, aí eu faço toda a montagem aqui de como fazer o cadastramento, né? Aí falei, agora vamos então fazer a instalação. Aí fiz a instalação e não deu certo. Por quê? Porque ele tem umas limitações, principalmente agora de parte técnica, para o Moodle rodar. Então também não deu certo, tá? Eu vou mostrar aqui, rapidamente, tá? Como fazer a instalação do Moodle em um ambiente cPanel, tá? Então nós fizemos, lembra das últimas aulas? A gente fez o cadastramento lá, né, num determinado servidor, que é basicamente o mesmo processo se vocês estiverem contratando um serviço pago.
E, pessoal, a gente está falando aqui de serviços que custam R$8 por mês, tá? Não é coisa do outro mundo, tá? 8, 9. Só uma dúvida. Pois não. Aquele cadastramento do Infinity, então, a gente desconsidera? Desconsiderem. Desconsiderem porque eles... Cancelar o cadastramento ou não precisa, é só deixar quieto? Você pode deixar quieto ou você vai lá e fala lá que... Acho que tem uma opção lá de sair, né? Vamos abrir aqui. Aí eu já faço na minha aqui também. Que eu também estou cadastrado lá, né? A gente fica com um monte de cadastro em tudo quanto é lugar, né? Ó, Infinity Pro, olha lá. Vamos entrar aqui, ó, área de cliente, né? Então, aqui, ó, entrei na área de cliente aqui. Deixa eu ver aqui. Seria ali no Manage, não? Vamos ver. Eu estou vendo aqui, ó, profile geral, tá? Então, ó, no profile geral, você só tem o sign out, né? Mas aí é só para deslogar. Deixa eu ver, profile. Se eu editar o profile, deixa eu ver se ele tem. Aqui não tem a possibilidade de sair, tá vendo? Vamos ver lá novamente na conta. Vamos para Account, Manager. File Manager, Edit Account. Vamos ver. Ele cai aqui também. Que estranho, não tem nada. Aqui, ó. Deactivate Account, ó. Tá vendo aqui, ó? Então... Isso tá no profile, né? Então vamos lá, ó. Você entrou na conta, né? Cai nessa tela. Aí vem Manage. Dentro de aqui, ó, Edit Account. Rola lá para baixo. Tem aqui, ó, Deactivate Account. Vamos clicar. You are sure you want to deactivate? Yes! Ok, obrigada, Piva. Eu que agradeço, obrigado também por ter me lembrado, né? Porque senão eu também fico aqui com um monte de possibilidade, ok? Muito bem. Então vamos ver, uma vez que vocês façam, então, a instalação, ou melhor, a ativação, né, de um servidor, né, que tenha o cPanel, vocês vão ver, gente, como é fácil instalar, e é por isso, né, que a gente escolheu essa linha, né? Vocês vão ver como é fácil instalar o Moodle. É quase que next, e a definição de alguns parâmetros. Olha só. Vamos aqui ver rapidamente. Olá, pessoal. Então, continuando aqui agora com a... Deixa eu aumentar um pouquinho. Olá, pessoal. Então, continuando aqui agora com a instalação do Moodle no ambiente que nós acabamos de criar, né? Nós criamos, então, uma conta gratuita aqui e, consequentemente, com um servidor, onde a gente vai poder hospedar o site e os cursos, né? E aqui agora nós vamos fazer a instalação do Moodle, né? Utilizando o cPanel aqui. Para fazer isso, basta, então, ó, aquelas informações. Geralmente, quando vocês fizerem uma contratação de um serviço em um servidor, vocês vão receber um e-mail ou então uma página seguinte contendo uma série de informações. Essas informações são preciosíssimas, vocês têm que guardar, porque é com elas que vocês vão conseguir fazer o gerenciamento de todos os processos. Então, aqui no caso, olha só, ele está mostrando o código do usuário, ele está mostrando como que você entra no painel de controle, né? Como que você acessa o URL, ou seja, o seu site, você dá todas as informações ali, com senhas, tudo mais. Geralmente isso aí vem num e-mail, né? Quando você contrata um serviço pago. Então, atentem-se a isso, tá joia? É isso que eu estou falando aqui, é a mesma coisa. Que foram geradas, isso aqui tem que ser guardado, né?
inclusive a senha, né? Nós temos que guardar tudo certinho. Acessamos, então, o painel de controle, o cPanel, através desse link aqui. Clicamos aqui, aí aqui toda vez que vocês acessarem um cPanel, né? Basicamente, o login inicial vai ser esse, seja pago, seja gratuito, né? Ou seja, a gente viu que gratuito não dá certo, né? Então tem que pagar mesmo, não tem jeito. E aí, então, vocês vão acessar o cPanel com esse login e senha aqui, tá joia? Então, o login e a senha, vocês digitando, vocês caem, então, naquele painel. A senha e o usuário, colocamos, e aqui, então, acessamos o painel de controle. O cPanel, né, Control Panel, ou painel de controle, é basicamente igual em todos os servidores, né, eles trabalham geralmente com o mesmo conjunto, né, de opções, e aqui você é exibido para vocês, né, por blocos, tá vendo? Então, ó, as preferências estão aqui, para você fazer gerenciamento de arquivos aqui, de banco de dados aqui, e assim por diante. Nós vamos numa seção específica, que é instalação de aplicativos, tá? cPanel, e aí rolando para baixo, né, encontramos aqui o Softcolos, né, que é o instalador de aplicativos. Vamos nele, clicamos ali, e aí ele nos oferece. Esse Softcolos aí, ele existe na maioria das distribuições dos painéis de controle, e ele serve para guiar, né, a instalação de scripts, né, ou seja, o Moodle é um script, é um software, e serve para guiar você rapidamente. Você pode fazer manualmente, mas utilizando o Softcolos, né, é muito mais rápido, muito mais intuitivo, né? E para vocês que não tem que saber tanto a parte técnica, né, é bem mais viável. Então aqui, do lado esquerdo, aqui você tem as várias, vamos fazer assim, categorias de aplicativos, de softwares. Vejam que é uma infinidade de aplicativos, e dentro dessas categorias tem uma educacional, e dentro da educacional tem lá os vários softwares, um deles é o Moodle, tá? Vamos chegar nele. Aqui uma série de opções, aqui dentre as opções tem uma aqui educacional, e dentro da educacional, Moodle é esse que nós queremos. E aqui, né, para fazer a instalação, era isso que não acontecia lá no Infinity Free, lá, ou seja, ele não ia para essa tela porque estava com algum problema interno, né, dentro do aplicativo do servidor lá deles, tá? Então aqui, ó, é apresentado para vocês, né, esse script, que é o Moodle, as várias versões, aqui efetivamente as opções, né, o overview, algumas características, alguns screenshots, né, que são tirados, você pode ir para demonstração e reviews, etc. Né? Então aqui para instalar é simples, ó, basta clicar nesse botãozinho aqui, Install Now, pronto. Né? E aí ele vai perguntar algumas informações que a gente já vai ver. Basta clicar nesse botãozinho aqui, ó, Install Now. Então vamos instalar. E aqui agora, né, nós temos que apenas definir algumas informações fundamentais. A primeira delas, eu geralmente não instalo a última versão disponível, né, do Moodle, tá? Por problema de compatibilidade, muitas vezes os sites, né, principalmente esses gratuitos, não têm. Deixa eu estava gravando aqui para que a gente fosse utilizar num ambiente gratuito, né? Então, geralmente, esses gratuitos não têm tantos recursos, oferecem as últimas versões e tudo mais. Por isso eu falei isso, tá? Mas se vocês estão indo para um serviço pago, né, com suporte, é recomendado sim a instalação da última versão que aparece aqui, que é a versão estável do Moodle, né? Então, se vocês forem lá no moodle.org e tentarem baixar a versão mais atual, pode ser que ele esteja disponível uma versão que não esteja estável, ou seja, estão ainda desenvolvendo, está em teste, está mais ou menos estável, mas não está estável. Quando a versão
ter muito testada, verificam todas as funcionalidades, etc., ela é categorizada como versão estável. E é essa, né, que eu recomendo que vocês instalem. Quando ele vem para instaladores como o SoftCalls aqui, ele já vem apenas as versões estáveis. Então, essa última aqui é que eu recomendo que vocês instalem, né? Se vocês eventualmente um dia forem instalar, instala sempre essa última versão que está aqui. Uma configuração de PHP, etc., necessária. Então, geralmente, eu coloco uma anterior ou duas anteriores, tá bom? Vamos aqui, nesse caso, né, colocar duas anteriores. O 3.8 é uma versão muito boa, está estável, né? Eu utilizo a 3.9, né? Mas no meu site ele tem uma atualização um pouco mais rápida. Então vamos aqui, neste caso, instalar 3.8, tá bom? E aí, depois que nós escolhemos a versão, a gente tem que definir aonde é que nós vamos fazer essa instalação. Nós podemos instalar dentro de um subdiretório ou dentro do diretório raiz. Eventualmente, se vocês forem contratar, né, um serviço, né, geralmente vocês vão ter que definir um domínio para vocês, tá? Então aí vocês entram lá no registro.br, contratam lá um domínio para vocês, custa R$30 por ano um domínio. Então, pizzasicia.com.br, por exemplo, é o domínio, né, que vocês contrataram. Muito bem, aí quando vocês forem, então, cadastrar esse domínio nesse registro aqui, tem todo o processo e tudo mais, uma vez cadastrado, né, aí vocês estão habilitados a fazer a instalação de aplicativos, como por exemplo o Moodle. E aí ele vai perguntar para vocês aonde é que você quer que faça a instalação, por exemplo, do Moodle, né? Você quer na raiz. O que é a raiz? Quando você digita lá pizzasicia.com.br, aquilo é a raiz, ele vai procurar os arquivos que estão na raiz. Se você quiser que o Moodle seja instalado lá, então você não coloca nada aqui no diretório aqui na frente. Você só deixa aqui o seu domínio, tá bom? Caso você queira, né, você tenha várias coisas sendo feitas no site e o treinamento vai ser uma coisa a mais, aí eu recomendo que seja colocado aqui um domínio, né? Então, por exemplo, cursos, né? Então você coloca aqui curso. Então, como é que as pessoas vão acessar? Você pode criar um botãozinho na página principal que ele acessa. Mas qual que vai ser o link? Aí vai ser o seu site lá, então pizzasicia.com.br/cursos. Então é assim que ele vai acessar o Moodle, né, por meio deste diretório que você definiu aqui, tá bom? Então esse diretório serve para isso, para ele instalar o Moodle desvinculado um pouquinho do seu root, né, da sua raiz ali do site, tá bom? Nesse caso, especificamente, a gente só vai utilizar, né, esse serviço aqui, né, ou seja, apenas o ambiente virtual de aprendizagem, a gente pode instalar na raiz. Se nós tivéssemos outras coisas, aí sim nós colocaríamos aqui um subdiretório, e aí para acessar a gente colocaria lá o nosso endereço / esse subdiretório, tá bom? Então, deixando ele vazio, ele vai instalar na raiz. Aqui é como será o nome do diretório que vai conter os dados. Esse aqui é o default, vamos deixar o default, não tem problema nenhum. Os dados aqui é onde ele vai criar toda a base de dados, ela tem que ficar fora, por exemplo, da área pública, né? Porque todas as informações, né, todos os alunos, todo o progresso do aluno vai estar dentro desse banco de dados, né? E ele não pode ficar acessível, né, no diretório público. Então, ele aqui pergunta qual é o nome que você quer criar, né? Ou seja, ele vem aqui com uma opção chamada Moodle Data, você pode deixar essa, pode mudar, você que sabe, tá? Eu recomendo que mude, né? Porque esse aqui é o default dele, né? Então, se alguém vai querer invadir o seu site, ele sabe exatamente aonde está o default. Então, faça uma pequena alteração aqui, já é suficiente, tá bom?
Aqui no crawl jobs, o crawl job, né, de quanto em quanto tempo ele vai fazer operações automáticas, como por exemplo, mandar e-mail, né, fazer... Essa definição é importante porque quando você define nesse seu aplicativo, então o Moodle é um gestor, né, um ambiente gestor de aprendizagem. Então, possivelmente, você vai ter ali operações que envolvam mandar, por exemplo, arquivos ou e-mails para os alunos, né? Algumas informações para eles. Então, efetivamente, você vai precisar estabelecer rotinas automáticas. E quem faz a rotina automática é o cron job. E aí você vai ter que definir de quanto em quanto tempo ele vai fazer essa varredura para fazer as operações automáticas. Então, aqui eu estou colocando de 10 em 10 minutos, é mais do que suficiente. Tá? Umas checagens. Ixi, desculpe. Olá, pessoal. Já apenas o ambiente virtual de aprendizagem, a gente pode instalar na raiz. Se nós tivéssemos... Aqui é como ele vai fazer operações automáticas, como, por exemplo, mandar e-mail, né? Fazer algumas checagens. Vamos colocar 10 minutos, que é mais do que suficiente. Aqui, ó, nas configurações do site, né, do servidor, nós temos que colocar aqui o nome do site, né, o nome desse serviço. Então, aqui, geralmente, vem o que vocês estão... Para ser mais rápido aqui vocês colocariam, por exemplo, Pizza e CIA, né, cursos e treinamentos. Né? Então, seria o nome do ambiente que vocês estão disponibilizando. E aqui, uma descrição pequena de como que é o processo. Tá? Em seguida, vai pedir para vocês, né, o usuário, senha, né, e nome do administrador. Isso é muito importante, tem que deixar muito bem registrado isso daqui e tudo mais. Então, todas essas operações aqui, e aí no final, basta clicar aqui. Uma outra coisa importante é escolher a língua que você quer que instale, né, o Moodle. Português Brasil, só português, ele vai instalar o português de Portugal. Português Brasil, ele vai instalar português do Brasil, tá ok? E aqui, install, e aí ele vai instalar para vocês o serviço e vai mostrar isso aqui para vocês, ao finalzinho, aonde está instalado, como que você entra na área administrativa, tá joia? Então, eu quis passar isso aqui só para mostrar para vocês como fazer a instalação. Eu fiz esses vídeos aqui, né, acho que uns 17, 18 vídeos como esse, porque toda hora eu falava, acho que agora vai dar certo. Aí fazia, não dava certo. Fazia, não dava certo. Fazia, não dava certo. Então, esses vídeos aqui, agora já deletei tudo, senão eu vou mostrar para vocês uns 15, 20 vídeos aqui que eu tinha feito mostrando isso aí para vocês, tá bom? Então, não deu certo também esse daqui. Aí, então, como eu falei para vocês, nós vamos repousar neste domínio aqui, ó, piva.pro.br, e aí eu preciso saber agora de vocês, agora sim, né, eu preciso saber, porque na próxima aula vocês já vão ter que estar com isso aí na máquina de vocês definido, ou seja, para a gente conseguir logar como administrador e aí começar a fazermos algumas tarefas lá no ambiente, tá bom? Então, eu queria saber, vão ser quanto? 4, 5, 6 grupos? Quantos grupos são aí na sala de vocês? Já definiram isso, por gentileza? 9 grupos? Tudo isso? Puxa. Puxa que puxa. Muito bem. De PI, sim. Tá. Vocês que sabem. Se quiserem seguir o PI, vocês podem continuar com o PI. Se vocês quiserem fazer um outro esquema de grupo, também não tem problema nenhum. Pode fazer, tá? Eu só digo uma coisa, né? Ou seja, vão ter várias tarefas a serem executadas.
Então, aí, grupos de 3, 4 pessoas seria o ideal, tá? Não dá para fazer muito grande, porque senão também as pessoas não vão fazer tudo que tem que ser feito, né? E também vai ficar difícil de gerenciar tudo. Grupos muito pequenos também vai sobrecarregar, né? Então, seria interessante aí fazer grupos aí de 3, 4 pessoas. É isso, mais ou menos, o PI, pessoal? Sim. Maravilha. Então tá ótimo. Se vocês quiserem seguir o PI, não tem problema nenhum. Agora eu preciso de vocês, e isso eu vou precisar, se possível, hoje, né, para que eu consiga fazer a instalação lá no meu servidor, a definição dos grupos e as pessoas, né, de cada um dos grupos, né? E aí eu vou basicamente, eu preciso por e-mail, por gentileza, tá? Então eu vou falar aqui para vocês, né, vocês colocarem aqui, ó, mandarem para piva.jr@fatec.sp.gov.br a informação do que? Se vocês tiverem, né, um nome do grupo, alguma coisa assim, vocês já me passam, porque daí na instalação eu já vou colocar essa definição. Depois dá para mudar? Depois dá para mudar, mas é muito importante já fazer já de uma vez. Assim, você se lembra ali que a gente tinha que colocar lá o nome do site lá? Então seria interessante. Vocês vão fazer, por exemplo, cursos na área, sei lá, de treinamento, né? Então, sei lá, ISO 9000. Então, o nome de vocês vai ser treinamentos em ISO 9000, por exemplo, tá? Então, se vocês já tiverem uma área específica, né, vocês já me passam. Então, o nome, né? Nome do site para colocar lá. Um pequeno descritivo, né? Sobre o que vocês vão ter. Integrantes do grupo, para que eu também cadastre isso. E deixa eu ver o que mais. Esses integrantes com e-mail, tá? Integrantes com e-mail. E aí eu preciso de um e-mail de vocês que vai ser o administrador. Não dá para, até dá para cadastrar todo mundo como administrador, mas fica uma bagunça, tá? É melhor ter um administrador, depois, para as outras pessoas, a gente vai trabalhar com outros perfis, como gerente, como professor e assim por diante, tá bom? Para que vocês entendam como que efetivamente ocorre o processo como um todo, tá? Então, eu preciso que vocês indiquem, então, indicação de qual integrante e o e-mail será o ou a administrador ou administradora, né? Então, eu preciso dessas informações, por gentileza, ainda hoje, que eu pretendo fazer no final de semana a instalação do ambiente virtual. E aí, deixa eu só mostrar aqui para vocês como vai ficar. Eu já fiz a minha instalação, tá? Então, eu acesso lá piva.lá, no meu caso, eu vou acessar ava00, tá? Então, vocês vão acessar aí ava01, vai ser um grupo, ava02 vai ser outro grupo, ava03 vai ser outro grupo. Então, aqui, ó, é a página inicial do Moodle, tá vendo? Já está instaladinho. E aí, quando eu clicar aqui em acessar, né, eu coloco lá meu usuário e senha. Então, aqui é o administrador, né? Então, é por isso que eu peço para vocês me passarem quem vai ser o administrador. Então, vai ter um usuário e uma senha. Aí, clicando aqui em acessar, aí vocês vão, então, acessar o ambiente. Esse aqui, ó, eu não fiz nenhuma modificação, ele está como efetivamente instalado, e aí a gente vai modificar tudo isso daqui para ser condizente, né, com, por exemplo, cada um aí
o curso que cada um queira elaborar. Tá bom? Ufa! É isso aí. Ok. Então, eu preciso, então, essa informação de vocês. Se possível, né, ainda hoje, e para que eu faça no final de semana isso aí e a semana que vem já esteja disponível. E aí eu vou mandar para vocês, por e-mail, né, todas as informações referentes a cada um dos grupos, tá? Então, cada um do grupo vai ter, então, uma senha, vai ter um usuário e tudo mais. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tudo bem, professor. Dúvidas? Tranquilo, muito obrigada. Verdade, tá tranquilo mesmo, não tem nenhuma duvidinha, nada. Ah, professor, várias, né? Um questionamento diário aqui, né? Beleza, maravilha. Obrigada, viu? Eu que agradeço, então boa semana para você, bom final de semana, boa semana, bons estudos aí. Não esqueçam, né, amanhã já tem lá a próxima avaliação, ela vai ser sobre essa parte que nós vimos aqui do ciberespaço, né? Obrigado, Ana, por já ter enviado. Evelyn, eu que agradeço. Ótimo final de semana para todos aí, para todo mundo. Tchau!